A floresta mágica está silenciosa, cortada apenas pelo som de cascos na terra úmida. Casimov, o Cavaleiro da Morte, vasculha as sombras, até encontrar uma figura frágil caída no chão. Quem é você? Ele exige, a mão sobre a arma. A figura se ergue. É Eveleia, ex-curandeira da Lâmina de Prata, o rosto sujo de lágrimas. Socorro! Me salve, Casimov! Surpreso, ele a reconhece. Eveleia, você ainda está viva! E o Loder? Eu escapei da tribo dos Goblins. O Loder já está morto. A notícia não traz luto a Casimov, apenas cálculo. Nesse caso, me diga onde está a tribo. Ali, não muito longe daqui. Eles são assustadores. Ele sorri por baixo da máscara e sai cavalgando na direção indicada, ignorando os apelos desesperados de Eveleia para que a levasse com ele. Corra sozinha pela estrada. Não me incomode, ainda tenho uma missão para concluir. Mas o instinto de assassino dentro dele desperta algo mais profundo. A engrenagem de seu poder sombrio começa a girar, e o sistema confirma a verdadeira natureza de sua força. Profissão: Cavaleiro Desesperado. Habilidade: quando isolado e sem apoio, ganha mais 30% de atributos. Para cada inimigo derrotado, os atributos aumentam em mais 20%, acumulando sem limite até o fim da batalha. O sadismo brilha em seus olhos. Loder está morto. Que sorte a minha. Agora ninguém pode atrapalhar meu efeito de desespero. Contanto que eu consiga atacar furtivamente e acumular passivos, não importa se for uma tribo de heróis. Mas o instinto do assassino dispara um alarme. O cavalo tropeça numa corda armadilhada e cai. Com agilidade impressionante, Casimov salta, gira no ar e aterrissa de pé, os dentes rangendo. Um ataque furtivo? Ele se vira bruscamente. Eveleia, por que você ainda não foi embora? A resposta não vem em palavras. Vem em luz pura e destrutiva. Um feixe dourado rasga a escuridão e o acerta de frente. Eveleia, o que você está fazendo? A mulher que minutos antes implorava por sua vida, agora o encara com olhos vazios. Nenhuma humanidade, nenhuma fé, só obediência cega. O mestre mandou matar você! A explosão de luz sagrada engole a área inteira. Mas Casimov não é um cavaleiro comum. As sombras ao redor dele se condensam em uma aura demoníaca. Ele emerge do ataque segurando Eveleia pelos cabelos, a máscara caída, o rosto distorcido por fúria e psicopatia. Sua vadia! Que feitiço você sofreu para ousar me atacar? Nesse caso, também não vou pegar leve com você. Você não achava que eu só gosto de matar monstros, né? Tenho bastante interesse em arrancar a pele de uma mulher como você. Isso é uma boa oportunidade para acumular passivos. Mas antes que ele dê um único passo, a floresta inteira parece prender a respiração. Das sombras, Lin Tian emerge devagar, os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Agora entendi por que você ousou vir sozinho para nos exterminar, diz com uma calma aterradora. Os atributos da sua profissão e equipamentos são realmente problemáticos. O sistema do Rei Goblin já havia lido tudo. Equipamento: espada longa de ferro negro. Habilidade: colheita mortal. Ataque rápido, ataque em área. Críticos aumentam o dano em 90%. Lin Tian gira a espada negra na própria mão, analisando o fio da lâmina. Se você tivesse sucesso no ataque furtivo e acumulasse passivos, minha tribo poderia sofrer grandes baixas. Casimov congela. A bainha em sua cintura está vazia. Como esse goblin de baixo nível conseguiu roubar minha espada em um instante? Eveleia corre até ele, com devoção doentia. Mestre! As peças se encaixam na mente de Casimov, de forma grotesca. Não me diga, foi você quem a fez me atacar furtivamente? Sua vagabunda, para sobreviver, você se rebaixou a ser escrava de goblins desprezíveis. Lin Tian não se altera. O desprezo em sua voz é absoluto. E daí? Ela é uma boa cadela. Ele apoia a espada roubada no ombro, sem pressa de usá-la, e encara o Cavaleiro da Morte com decepção genuína. Mas você me decepcionou um pouco. Achei que fosse alguém formidável. No fim, você é só um psicopata que gosta de acumular passivos através de assassinatos furtivos. A humilhação cega Casimov por completo. Embora eu não saiba como você descobriu os atributos da minha profissão, lidar com goblins desprezíveis como você, mesmo sem espada e sem habilidades passivas, eu posso mandar para o inferno. A aura do Cavaleiro Desesperado entra em erupção, e ele avança como um raio, a intenção de matar concentrada num único golpe. Mas, de repente, 2 goblins surgem ao lado de Lin Tian, e atrás deles, uma sombra colossal cobre o campo de batalha. Hã? Casimov arregala os olhos. Lin Tian sorri. A pressão de seu nível 50 incendeia a noite. Hoje, veremos quem vai para o inferno primeiro. A sombra se revela. Um dragão. A criatura solta uma baforada de fogo diretamente sobre Casimov,
devastando tudo ao redor. As chamas consomem o que resta de sua resistência, e a floresta mergulha de volta no silêncio. Quando o sol nasce sobre o acampamento da tribo Céu Louco, o silêncio dá lugar ao terror. Lin Tian e seus guerreiros goblins retornam carregando um corpo carbonizado, ainda preso aos restos de um sobretudo rasgado e da máscara ensanguentada, tudo o que sobrou de Casimov, e o jogam aos pés do ex-herói Loder. Então, esse é o todo-poderoso Casimov de quem você falava? Que pena! No fim das contas, ele se superestimou e morreu pelas minhas mãos, diz Lin Tian com desdém frio. A mente já estilhaçada de Loder colapsa. Ele ri histericamente. Outro morreu! Outro morreu! Santa da Espada, sua vadia! Para proteger os inúteis da Cidade da Luz, as pessoas enviadas acabam virando comida para os goblins. Que tipo de estratégia de merda é essa? Acho que ela está do seu lado. Lin Tian o ignora. Para ele, Loder já não passa de ruído de fundo. A partir de agora, precisamos focar no treinamento dos goblins raros. Aquela carne de cadáver é um excelente nutriente. Gobson, essa caça é para você. O que sobrar, pode dividir com os outros. O goblin sorri, doentio, os olhos brilhando de ganância, e se atira sobre o corpo, rasgando a carne com as próprias mãos. Lin Tian observa o banquete grotesco com o olhar de um cientista avaliando um experimento. Para evoluir para uma espécie rara, é preciso talento e genética, e Gobson foi escolhido para o primeiro teste porque é o mais promissor. Ele sabe ocultar seus sentimentos e intenções, e tem uma natureza perversa. É uma excelente promessa. Já estou ansioso pela existência de uma espécie rara, mas a evolução do exército é só uma peça do tabuleiro. Lin Tian morde uma maçã, a mente trabalhando milhas à frente do inimigo. Quanto à Santa da Espada, já verifiquei com o sistema. Ela só tem 3 ordens de cavaleiros sob seu comando, e uma, a Ordem da Lâmina Prateada, já foi destruída por mim. Quando a notícia da derrota de Casimov chegar, isso vai abalar a confiança dela. Para tentar virar o jogo, ela vai ter que fazer alguma coisa. Sistema, inicia a simulação. A interface azul brilha no ar, processando as infinitas possibilidades do futuro. A resposta não demora. Os olhos de Lin Tian se arregalam, e um sorriso largo e vitorioso rasga seu rosto. Haha, Santa da Espada, você é uma santa gananciosa. Parece que, no fim, fui eu quem venceu esse jogo. Ele se levanta do trono, a aura de Rei Demônio explodindo pelo acampamento. A hora do ataque final chegou. Gobukuag, reúna imediatamente todos os goblins. Amanhã vamos fazer algo grandioso. Sim, senhor! A horda ruge, lanças erguidas para os céus. Lin Tian observa a Cidade da Luz no horizonte, os olhos ardendo de intenção assassina. Agora é a minha vez de exterminá-los. Na Catedral da Cidade da Luz, o corpo desfigurado de Casimov jaz sobre o mármore imaculado. A Santa da Espada o observa, pálida, o rosto inescrutável. Onde foi encontrado? Fora da cidade, senhora, responde o soldado, engolindo em seco. Ela permanece em silêncio, processando a derrota, enquanto os cavaleiros atrás dela entram em pânico. Isso! Em apenas 1 dia e meio! Murmura a maga, aterrorizada. Como aqueles monstros inferiores poderiam ter matado Casimov e ainda mandar o corpo de volta? Questiona outro soldado. A mente estratégica da Santa finalmente conecta os pontos, e a fúria distorce suas feições. O fracasso repetido em exterminar os goblins e os ataques frequentes dos dragões não são coincidência. Isso com certeza é um plano entre a maldita Mãe Dragão e os goblins. Eles estão usando civis da Cidade da Luz como reféns, querendo nos prender aqui. Ela não pode mais jogar o jogo deles. Todos da Ordem do Grito de Batalha, dirijam-se imediatamente à capital em busca de reforços. Não podemos mais perder tempo. Sim, senhora! A Ordem do Grito de Batalha parte de imediato, cavalgando a toda velocidade pela estrada que corta a floresta, a última esperança de reforços. No caminho, um guerreiro questiona o plano. Mesmo com cavalos carnívoros, a viagem de ida e volta à capital levaria pelo menos 4 dias. E se a cidade fosse atacada enquanto todos estivessem fora? Um batedor se oferece para ir sozinho, mas a maga o repreende. Esse é justamente o plano da Santa. Se o esquadrão for emboscado pelos goblins na floresta, ao menos alguém pode escapar e levar a notícia adiante. Com o poder da Santa, ela poderia facilmente exterminar tanto os goblins quanto os dragões. Mas agora nem isso é algo que a Ordem dos Cavaleiros pode lidar sozinha. E ela não pode arriscar sair para lutar. Se o fizesse, eles poderiam atacar a Cidade da Luz. O capitão confirma, focado na missão. Exatamente. A Santa decidiu buscar reforços para proteger ordem a ordem e a cidade ao mesmo tempo. Agora precisamos romper o cerco o mais rápido possível. Mas a estratégia perfeita encontra a realidade brutal. O capitão puxa as rédeas bruscamente.
Diante deles, a ponte de madeira que ligava os dois lados do desfiladeiro foi destruída. Alguém sugere dar a volta, achando que foi sabotagem para forçá-los a desviar. Mas o capitão experiente reconhece a armadilha. Dar a volta é exatamente o que os levaria direto para uma emboscada. Ali, no penhasco, é o lugar mais seguro. Cortem madeira e construam uma ponte. Temos que atravessar antes de anoitecer. O trabalho é exaustivo, e o sol já se põe quando a última tábua é colocada. Finalmente terminamos. Atravessem a ponte rápido, o tempo é curto. O capitão ordena, limpando o suor. O esquadrão começa a cruzar. A maga olha para cima, confusa. Estranho, por que o céu ficou escuro de repente? O capitão ergue os olhos e o sangue foge de seu rosto. Droga, é um dragão! Mas não é só um dragão. Um soldado aponta, aterrorizado, para a figura montada na fera. Olhem rápido, tem um goblin nas costas dele. Os goblins e os dragões estão juntos. Lá do alto, Lin Tian os observa com um sorriso sádico. Vocês são rápidos, hein? Mas, em vez de dar a volta, decidiram construir uma ponte. Será que estavam com medo de eu estar emboscando vocês do outro lado? A fúria do capitão explode. Então foi você! Você que destruiu a ponte! Eu vou te matar agora! Mas ele não tem chance. O dragão abre a bocarra. Corram! É a chama do dragão! O fogo infernal rasga o céu e engole a ponte numa tempestade de chamas. A madeira estala e cede sob os pés do esquadrão. Capitão, a nossa ponte! A maga berra, desesperada. Preso no lado errado do desfiladeiro, o capitão assiste a sua única rota de fuga arder até o fim. Goblins malditos! Eu vou capturá-lo e torturá-lo até a morte! Do alto, montado na fera alada e banhado pelo brilho das chamas, Lin Tian sorri para os cavaleiros encurralados. A própria definição de um pesadelo. Sério? Então vamos ver se vocês conseguem vencer meus goblins e a mãe dos dragões que está a caminho. O terror gela o sangue dos humanos. Goblins! Estamos cercados! Isso significa que os dragões também estão vindo? A maga olha para o céu em chamas, a esperança desmoronando. Capitão, se os dragões chegarem, não teremos nenhuma chance! Mas o capitão se recusa a aceitar o fim. Não, essa é uma oportunidade. Se resistirmos, podemos resolver a crise da Vila da Luz. Ele aponta para um dos seus. Ben, nós vamos segurá-los. Use corrida rápida e leve a notícia. Entendido, capitão. Ben se lança contra a Muralha Verde, abrindo caminho à força. Assim que a Santa chegar, vamos acabar com todos vocês! Ele rompe o cerco e desaparece na escuridão da floresta. Mas a maga, observando o movimento da horda, sente o sangue fugir do rosto. Não, capitão, algo está errado. Sua voz embaga de horror. Isso não é retirada. Os goblins estão deixando Ben escapar de propósito. Isso é uma armadilha. O silêncio que se segue é preenchido pela risada sombria de Lin Tian. Isso mesmo. Não existe nenhuma mãe dos dragões. Ele abre os braços, a silhueta de um rei demônio contra o fogo. Foi só um jeito de atrair aquela mulher tola para fora da Vila da Luz. Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer com a vila depois que a Santa saiu de lá? O desespero cega o capitão. Derrubem aquele que está montando no dragão! Precisamos resistir até a Santa chegar! O choque de armas é brutal. O capitão sente o impacto quase quebrar seus ossos. Malditos, estão no mesmo nível que a minha força. Então, seus olhos recaem sobre a arma nas mãos de Gobukuang e o pavor o paralisa. Essa espada é a do Casimov. Lin Tian o encara com puro desprezo. Você não é tudo isso. Ele invoca sua besta elemental e salta do dragão. Vamos lá, pessoal. O tempo é curto. Acabem com os cavaleiros antes que a Santa chegue. Um vendaval de violência engole a clareira. A força dos goblins mutantes esmaga a defesa humana e o capitão cai de joelhos, a visão escurecendo. Droga, eu subestimei esses goblins. Com o esquadrão aniquilado, Lin Tian não perde tempo. Gob-san, não temos muito tempo. Devorem esses corpos rápido e saiam antes que a Santa chegue. Sim, obrigado, chefe. O tempo avança. O som de armaduras pesadas ecoa no desfiladeiro. A Santa da Espada chega com seus reforços, mas a cena a paralisa. A poeira baixa, revelando apenas cinzas e ossos limpos. Eu cheguei tarde demais? Sua voz falha. Bem,
que conseguir escapar, corre até os restos de seus companheiros e cai de joelhos, chorando. Capitão, eu prometo vingar vocês. A santa caminha entre os destroços, incrédula. Nem os corpos sobraram. Os dragões se uniram aos goblins novamente? Cego pelo ódio, Ben relata o que viu. Um goblin que sabe domar dragões. Certamente o líder foi quem ordenou o dragão a cuspir fogo e destruir a ponte. Com certeza, o capitão e os outros foram mortos pelos goblins e queimados pelo fogo do dragão. Senhora Santa, você precisa exterminá-los. Mas a mente tática da santa não se deixa levar pela emoção. Não é à toa que só há vestígios de fogo numa área pequena. Os ossos parecem ter sido roídos pelos goblins. Será que não havia tantos dragões assim? As peças se encaixam. O horror da verdade gela seu sangue. Droga! Isso foi uma tática para nos distrair! Rápido! Voltem! Algo vai acontecer na Vila da Luz! Eles cavalgam de volta como se a própria morte os perseguisse. Mas a estratégia de Lin Tian já havia esgotado o tempo deles. Quando chegam aos portões, o mundo desmorona. Fumaça negra cobre os céus. As muralhas estão em ruínas. O fogo consome o que restou da cidade. Como isso pôde acontecer? Ben sussurra, a mente em colapso. A Santa da Espada, a guerreira mais forte da humanidade, a protetora do Império, cai de joelhos no chão de pedra coberto de cinzas. A cidade que ela jurou proteger foi obliterada. Não, isso não é verdade. Não é verdade. O cheiro de cinzas e morte impregna o ar. Nas ruas destruídas, o choro de uma criança corta o silêncio. Pai! Ah! O garoto soluça sobre os escombros. A santa, a armadura brilhante, agora manchada de fuligem, se aproxima lentamente e se ajoelha, estendendo a mão trêmula. Filho, não tenha medo. Mas a resposta é mais letal que qualquer lâmina. O garoto bate na mão dela com fúria, os olhos transbordando ódio. Sai daqui! Você finge proteger de a gente todo dia, como se fosse difícil. Mas quando os goblins chegaram, você sumiu. Você é uma pessoa má, mentirosa! A santa congela. E como se o grito do garoto fosse um gatilho, a multidão de sobreviventes desperta. O medo se transforma em ressentimento. Os olhares de adoração agora são de puro desprezo. Quem pediu para você se desculpar? Se não consegue nos proteger, que tipo de santa você é? Foi um desperdício sustentar você. A Vila da Luz não precisa de alguém como você. O peso daquelas palavras esmaga o espírito da heroína. Ela baixa a cabeça, a voz quebrada. O ódio da multidão a engole como uma avalanche. Você vai morrer comigo! Saia da Vila da Luz! Por quê? Não precisamos de você. A pior ferida de uma guerra não é feita de aço, é feita de traição. Longe dali, observando a tragédia se desenrolar, a mãe dragão púrpura dourada sorri, os olhos reptilianos brilhando de admiração perversa. Esse Lin Tian, ele realmente conseguiu. Sem confronto direto, ele transformou a Santa da Espada em uma cachorra sem dono, destruindo completamente seu psicológico. Ela lambe os lábios, a curiosidade virando desejo. Estou ansiosa para encontrar esse Lin Tian. De volta à tribo Céu Louco, a horda abre caminho e reverência. O chefe voltou! Lin Tian vai direto ao seu tenente. Gobd, como foram as coisas que pedi? Teve algum problema? O monstro se curva, orgulhoso. Chefe, o ataque foi um sucesso. Trouxemos prisioneiros. Alguns se renderam para salvar a própria vida. E, conforme suas ordens, enviamos um carro de ouro para escoltar Kailia e a família dela para fora da cidade. Muito bem, a partir de hoje, você e Gobsan terão prioridade para devorar as criaturas mágicas. Obrigado, chefe. Enquanto o Goblin se afasta, a mente de Lin Tian viaja para um passado que ninguém ali conhece. Kailia foi a única pessoa que acreditou em mim na vida passada. Enviá-la para longe desse campo de batalhas é minha forma de retribuir. A gratidão dura apenas um segundo. Desta vez, a Santa da Espada deve estar completamente destruída emocionalmente. Nas profundezas da caverna vulcânica, Lin Tian se encontra com sua aliada colossal. Graças à ajuda de Sua Alteza, a Rainha dos Dragões, esse plano só foi bem sucedido. A Mãe Dragão, em sua forma demoníaca e sedutora,
sorri de forma sádica. Ouvi dizer que a Santa da Espada está doente e acamada. Isso é realmente satisfatório. Sem dar tempo para o inimigo respirar, Lin Tian já planeja o próximo golpe. Preciso pedir à rainha que continue enviando dragões voadores para perturbar a Vila da Luz, pressionando ainda mais a Santa. A atmosfera na caverna muda instantaneamente. Ela se aproxima, lambendo os lábios, os olhos ardendo em luxúria. Então, o que eu ganho em troca? Voar todos os dias é exaustivo. Veja só, ele tenta manter o controle da negociação, mas ela corta o espaço entre eles. A recompensa que quero é você. O que acha? O sangue de Lin Tian gela. Você me quer? Está brincando comigo? Ela não brinca. Mesmo que tenha engravidado a fêmea que te dei, eu não me importo. Mas, se você me rejeitar, vou ficar irritada. Sob a pressão esmagadora, ele tenta desarmar a bomba relógio. Não entenda errado. Só acho que, sendo um goblin tão fraco, como poderia merecer a rainha dos dragões? Ela sorri, revelando as presas. Vê através da máscara dele. Você não é um goblin comum. Eu vejo em você o potencial para ser o rei dos goblins. Ela toca o rosto dele. Nós, dragões ancestrais, sempre admiramos os fortes. É nossa natureza querer unir forças com os mais fortes para gerar descendentes ainda mais poderosos. A diferença de poder é absoluta. Não há rota de fuga. Lin Tian abaixa o olhar, cedendo. Então, só me resta aceitar humildemente. O pacto de sangue e luxúria é selado nas sombras. Horas depois, o sistema explode na mente de Lin Tian. Novo marco alcançado! Parabéns! Novo nível adquirido! Pontos de vida, 1900. Ataque, 600. Defesa, 1400. E ainda ganhei tantos atributos de graça? Mas a razão fala mais alto que a vitória. A rainha parece dormir. Preciso sair enquanto ela dorme. Essa rainha dos dragões é extremamente poderosa. Se eu for forçado a ficar, será problemático. Ele se move furtivamente e desaparece nas nuvens do dia. Mas nas sombras, os grandes olhos dourados da Mãe Dragão se abrem. Ela observa a silhueta do Goblin sumir no horizonte, um sorriso de pura antecipação nos lábios. Ele é exatamente como eu imaginei. Talvez um dia ele lidere os Goblins para criar um novo mundo. De volta ao acampamento, o vento sopra frio. A princesa elfa Cassana arregala os olhos, incapaz de processar o que acabou de ouvir. O quê? Você quer nos expulsar? A matriarca, ao lado dela, perde a voz. Lin Tian aponta para as jaulas onde os ex-heróis humanos apodrecem, a frieza de um imperador na voz. Agora que temos prisioneiros humanos para substituir vocês na reprodução, posso deixá-los livres para sair daqui. Os elfos têm mais utilidade que os humanos, ele calcula em silêncio. Em vez de forçá-los, é melhor arriscar e fazê-los me seguir de bom grado. Compreendendo a vastidão do mundo lá fora e a força do ser à sua frente, a matriarca toma sua decisão. Cassana, se quiserem ir, podem ir embora. Então se ajoelha diante do Goblin. Mas, com base na interação que tivemos, percebo que você não é um Goblin comum. Posso ficar na tribo e segui-lo? Você é inteligente. Talvez seja útil se ficar. E prometo não incomodar outros elfos. Ele sorri afiado. Ela está ficando porque quer me usar como suporte para os elfos. Uma troca justa de interesses. Vendo a mãe submissa, Cassana se ajoelha ao lado dela. Eu também não vou embora. Só seguirei minha mãe e o chefe. A lealdade se espalha como fogo. As outras elfas se jogam ao chão, todas pedindo para ficar. Como esperado, a submissão é total. Já que decidiram ficar, vocês não são mais prisioneiros, mas meus subordinados. Vou garantir a segurança de vocês. Obrigada, chefe, elas respondem em uníssono. Com a queda da Santa da Espada e nenhuma ameaça externa no momento, esta é a melhor época para evoluir. Lin Tian reflete. Preciso criar uma geração de goblins heróis em grande quantidade. Mas a biologia dos monstros tem seus próprios desafios. Um goblin gigantesco se aproxima das jaulas humanas, coçando a cabeça. Chefe, esses humanos são muito pequenos para mim. A matriarca, agora atuando como conselheira, oferece a solução fria de sua raça. Podemos ajudar com reprodução assistida. Terá que ser assim. Lin Tian assente, pragmático. A paz é estilhaçada por um grito de pânico. Chefe, algo aconteceu com Gobsa! Ele parece estar morto! Lin Tian corre até o local. O que aconteceu? Não sei!
Ele estava se coçando loucamente e acabou se matando. Mas antes que ele possa examinar o cadáver, os ossos estalam. A carne se contorce. Ele reviveu! O guarda gagueja, recuando em terror. Uma aura roxa e monstruosa explode do corpo de Gobson. A interface do sistema pisca freneticamente diante dos olhos de Lin Tian. Nível 50. Raça: Goblin mutante. Profissão: Berserker. Títulos: Ressuscitado, Corpo mutante, Torção pervertida, Abençoado pelos deuses. Vida: 1200. Força: 350. Defesa: 400. Habilidades: Espinhos ósseos, Espada de osso, Crescimento ósseo, Coração de Berserker. Lin Tian sente um frio na espinha ao ler os números. Se eu não tivesse recebido tantos atributos da Mãe Dragão Púrpura, talvez não conseguisse vencê-lo. Gobson se ergue, os olhos brilhando de pura insanidade e poder. Chefe, não só não morri, como fiquei mais forte. Canalizando a loucura do subordinado para o seu plano, Lin Tian sorri. Muito bem. Agora que sua força e inteligência cresceram, concentre-se em criar a próxima geração de goblins. As ordens, chefe! O tempo não perdoa. E no mundo dos humanos, a vingança está sendo forjada. 3 meses depois, Vila da Luz. Na taverna, aventureiros bebem e riem da desgraça alheia. Vocês acham que a santa ainda pode se recuperar depois de tanto tempo? Duvido. Se fosse eu, já teria enlouquecido. A porta se abre e a pressão no ar esmaga as risadas. Um homem de armadura impecável e olhar superior entra no recinto. Um bando de goblins. Isso só pode ser resolvido pelo nosso grupo, os Heróis Sangue Fervente. Os aventureiros engolem em seco, reconhecendo o emblema. Nível Diamante. O líder dos Heróis Sangue Fervente. Ora, ora, Sua Alteza Cicear! Longe dali, na floresta, o sistema de Lin Tian desperta para alertá-lo da tempestade que se aproxima. Após 3 meses de reprodução estável, você acumulou 150 goblins heróis da 3ª geração. Simultaneamente, a realeza anunciou uma recompensa de 300 moedas de ouro, convocando aventureiros de todos os níveis para a Vila da Luz para eliminar sua tribo. A tela exibe a hierarquia letal dos humanos: prata, ouro, platina, diamante, lendário, épico, mítico, imortal. Resumo: você enfrentará adversários de nível diamante e épico. Prepare-se adequadamente. Pontuação: 10 sobre 10. Recompensa: pontos de vida vezes 10. Simulação concluída. Progresso de tempo: 1 mês. Lin Tian fecha a interface, a gravidade da situação pesando sobre os ombros. Aventureiros de nível diamante já são os melhores entre os humanos, sem contar os de nível épico, que superam até a Santa da Espada. O pior de tudo era o silêncio do sistema. Sem dicas desta vez, preciso enfrentar tudo sozinho. Mas os problemas internos são tão urgentes quanto os externos. A matriarca se aproxima, grave. Chefe, a nova geração já cresceu, mas os recursos da floresta não são suficientes, e muitos estão passando fome. As minas de ferro estão quase esgotadas, e alguns goblins estão sem armas, comprometendo o treinamento. Lin Tian processa rapidamente. Os recursos aqui são insuficientes. Com a situação anormal da Vila da Luz, precisamos de um lugar mais fácil de defender e rico em recursos. Ordene a todos que se preparem para a mudança, imediatamente. Goblin Lua pisca, confusa. Mudança? Mas a matriarca não questiona. Entendido. Vou providenciar agora mesmo. As cavernas atrás da cachoeira, com seus caminhos complexos e profundos, são perfeitas para morar. O destino já está traçado na mente de Lin Tian. Gobu Kuang, Gobdi, levem pessoas para limpar os escombros da caverna e instalar a segurança. Lua, organize os prisioneiros e as crianças. Sim, às suas ordens! Diante da imensa caverna, com o som ensurdecedor das águas caindo do lado de fora, Lin Tian se ergue perante seu exército. As tochas iluminam a nova fortaleza. A partir de hoje, esta é a nossa nova casa. Sigam minhas ordens e terão fartura. Quem desobedecer, enfrentará a morte. As picaretas batem contra a pedra. As armas se erguem. O grito da tribo abafa o som da cachoeira. Viva o chefe! Viva o chefe! Seguiremos todas as ordens, chefe!
A fortaleza está sendo erguida, e o exército de nível diamante dos humanos está prestes a descobrir que invadir a casa do Rei Demônio será o seu último erro.